Mateus 12, do verso 15 ao verso 21. A palavra do Senhor, nosso Deus, ela diz assim: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou, advertindo-os, porém, que não o expulsassem à publicidade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías: Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos pela bondade do Senhor. Nós nos alegramos, ó Pai, porque a Tua palavra ela é viva e vem de encontro aos nossos corações. Nós nos alegramos, ó Pai, porque a Tua palavra nos revela o servo escolhido, o amado do Senhor, a qual recebeu a capacidade de nos aproximar do Senhor. Pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, trazer entendimento à nossa alma e nos fazer confiar cada vez mais na bondade e na misericórdia do Senhor. É por isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O capítulo 12 de Mateus, ele é interessante porque aqui nós vemos Jesus sozinho. Jesus não está acompanhado dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus estão andando pelas cidades, como no capítulo 10 ele faz uma ordem, dá uma orientação aos seus discípulos, e eles partiram em missão, eles estão ali anunciando a bondade, a misericórdia do Senhor, o reino do Senhor. E no capítulo 11 nós começamos a perceber algumas dificuldades que Jesus começa a enfrentar. Ele começa a enfrentar ali uma dificuldade com relação ao próprio João Batista, que questiona se realmente ele é o Cristo, porque a sua fé está abalada, afinal de contas ele está sofrendo, preso, passando por situações difíceis, enquanto Jesus, aquele que é o Messias, que veio para trazer liberdade aos cativos, ainda não havia começado a sua obra, pelo menos não na perspectiva de João Batista. Então Jesus fala aos seus discípulos e faz com que aqueles seus discípulos observem e vejam, ele é realmente o Cristo. E aí ele continua observando todo o cuidado, todo o entendimento, daquele momento, elogia João Batista perante aqueles que estão ali ouvindo, dizendo que não há nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista, mas mesmo sendo ele o maior entre todos, ele ainda é o menor do reino dos céus, porque o que ele está anunciando não está relacionado às antigas práticas, à antiga aliança, mas ele está anunciando uma nova realidade. E Jesus então continua aquilo ali, e agora no capítulo 12 ele enfrenta duras oposições. A primeira oposição que ele enfrenta é do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, quando os seus discípulos que haviam retornado da missão dada para ele no capítulo 10, enfrentam a oposição dos fariseus, porque aqueles homens estavam ali caminhando à beira de uma plantação, e aqueles homens sentem fome no sábado, debulham alguns grãos de trigo e comem. E eles são questionados a respeito se o que eles estão fazendo é lícito ou não. E Jesus então argumenta com eles, expõe a dureza do coração daqueles homens, daqueles fariseus, e mostra que eles são legalistas, eles estão querendo colocar a lei de Deus muito mais pesada do que ela verdadeiramente é. E ele então expõe a maldade do coração daqueles homens. E aqueles homens já saem dali no intento de sacrificar a Jesus, no intento de trazer um plano que acabasse com a vida de Jesus.
Em um outro momento, nós não sabemos se é na mesma sequência, se é no mesmo sábado ou se é em outro sábado, Jesus então entra na sinagoga juntamente com seus discípulos e encontra um homem com uma mão ressecada, com uma mão atrofiada. E Jesus então é questionado pelos fariseus se era lícito ou não curar aquele homem no dia de sábado. E Jesus então faz uma dura comparação com aqueles homens, compara aqueles homens a incautos, homens tolos. Por quê? Porque eles se preocupam com ovelhas, eles se preocupam com as suas propriedades, mas não conseguem entender a bondade e a misericórdia de Deus. E naquele momento, então, a conspiração contra Jesus está armada. Os acusadores de Jesus estão ávidos, atentos a todos os movimentos de Jesus, o que força Jesus, então, a se afastar da grande multidão, aonde nós podemos observar aqui a leitura que nós fizemos hoje, o versículo 15 e 16, apontando exatamente essa situação que Jesus está vivendo. O interessante é que Jesus ele se afasta por cautela, porque ele percebe a intenção do coração dos seus inimigos, dos seus opositores, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, daqueles homens que desejavam tirar a vida de Jesus, mas ele não se detém em continuar operando milagres sobre a vida daqueles homens que resolveram em seguir. Jesus ele se retira do meio da multidão, mas ele não impede com que os que desejam seguir o sigam. Jesus continua a curar, Jesus continua a operar sinais, maravilhas, prodígios na vida daquele povo, mas ele tem uma advertência: olha, não tornem público os meus atos, não façam publicidade com relação a isso. Se alguém perguntar para vocês como é que vocês foram curados, não digam que foi eu. Jesus sabia que o cerco estava se fechando, que as situações estavam apertando, que cada vez mais estava perto a hora da sua morte, mas ainda não era a hora da sua morte. E o interessante é que nós olhamos para essa situação e o único dos evangelistas que colocam a profecia de Isaías é Mateus. Mateus é o único que cita a profecia de Isaías do capítulo 42, do verso 1 ao verso 4, o texto que nós lemos logo na abertura do culto, né? E nós lemos esse texto, e esse texto se repete aqui mais uma vez, porque Jesus ele está aqui tentando nos mostrar alguma coisa. Mateus tem um objetivo. E qual é o grande objetivo de Mateus aqui? É mostrar a missão do servo escolhido de Deus. O Messias prometido de Deus, ele é diferente da expectativa judaicas. A salvação alcançaria os judeus, a salvação chegaria a eles, eles seriam transformados, eles seriam alertados, como nós podemos ver as preocupações de João Batista lá no início do capítulo 11. Todo judeu desejava um Messias que fosse como o desejo de João Batista. A grande diferença aqui é que o João Batista, ele entende a vontade de Deus, enquanto os fariseus, eles preferem ignorar a vontade de Deus. E a expectativa dos judeus era: vai vir um rei forte, poderoso, que nos livrará dos nossos problemas, que nos livrará das nossas situações, que fará com que Roma, ela pague por todo o mal que nos tem feito e nós dominaremos sobre o mundo. E a grande verdade é que o reino de Deus não está relacionada às situações terrenas, mas está relacionada às questões a qual o próprio Deus decidiu trabalhar. Ele não deseja somente a salvação dos judeus, mas ele também deseja a salvação de todo aquele que crê. O prenúncio de Isaías e a repetição das profecias de Isaías nos apontam justamente a isso. A salvação não está limitada a um povo, a salvação não está limitada a uma raça, a salvação não está limitada aos descendentes naturais de Abraão, mas todo aquele a qual o Senhor resolver operar a salvação. Graças a Deus, a salvação também está ligada aos gentios, e a salvação se achegou também a nós. Gostaria de reler com os irmãos os versos 15 e 16. A palavra do Senhor nos diz:
Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiam e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está demonstrando que ele é completamente diferente dos fariseus, completamente diferente dos líderes religiosos daquele tempo, daquele contexto. Jesus, ele tem poder. Jesus, ele cura. Jesus, ele faz milagres. Jesus opera sinais, maravilhas. Jesus, ele consegue resolver problemas de todos aqueles que o seguem, de todos aqueles que o buscam. Mas Jesus, ele não é arrogante. Jesus não é orgulhoso, Jesus não é altivo. O fato é que Jesus, ele cura, mesmo quando não há público para isso. O fato é que Jesus, ele exige ainda mais silêncio sobre as suas ações para mostrar o seu caráter. Ele não está curando aquelas pessoas porque ele deseja holofotes, ele não está curando aquelas pessoas porque ele deseja fama. Jesus opera milagres por obediência e por amor, por aquilo que Deus o havia mandado fazer. Jesus não precisa de exibições espalhafatosas, ele não precisa demonstrar a autoridade espiritual, porque isso não condiz com a sua realidade. E quando nós olhamos para situações como essa, nós precisamos nos lembrar que exibições espalhafatosas de autoridade espiritual não condizem com Cristo e muito menos com o cristianismo. A razão da vida do Messias é a glória eterna, não a glória terrena. Jesus está cumprindo a promessa de um Deus amoroso, não de um Deus que deseja mostrar as suas penas como pavão. Deus não precisa se exibir, Jesus não precisa se exibir, o cristianismo não precisa de ações, de eventos gigantescos para que o evangelho seja propagado. Cristo precisa de pessoas que sejam verdadeiramente necessitadas, homens e mulheres fiéis, que recebam a bênção do Senhor e saibam permanecer da maneira com que o Senhor lhes ordena. Muitas vezes a vida cristã nos obrigará a uma vida de reclusão. Muitas vezes a nossa caminhada cristã nos obrigará a ficar em silêncio, mesmo quando nós vemos as bênçãos do Senhor cair sobre nós. Muitas pessoas recebem a bênção de Deus e estão tão alegres por receber a bênção de Deus que fazem da bênção de Deus um outdoor para demonstrar a sua grande espiritualidade. E isso acaba trazendo arrogância ao coração, isso acaba trazendo problemas a uma espiritualidade real, aonde pessoas olham para a bênção de Deus caindo na vida de outras pessoas e se ciúmam. Por quê? Porque não acontece na minha vida. Não aconteceu comigo. Será que Deus me ama? Por que Deus não me curou? Por que Deus não me protegeu? Por que Deus não fez isso sobre a minha vida? Por que Deus está derramando a bênção sobre fulano, beltrano, ciclano e não faz acontecer na minha vida? Muitas vezes nós estamos contaminados pela a realidade da inveja, do pecado sobre as nossas vidas e não conseguimos verdadeiramente desfrutar da bondade e da fidelidade de Deus. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque você amanheceu mais um dia? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque você tinha um prato sobre a sua mesa? Qual foi a última vez que você agradeceu porque existe saúde dentro da sua casa? Porque Deus tem te livrado das ações do inimigo? Qual foi a última vez que você verdadeiramente se entregou e confessou diante do Senhor a alegria de ter recebido a bondade de Deus e ficou quietinho no seu canto grato? Grato, simplesmente grato ao Senhor, porque o Senhor é Deus sobre a sua vida. Nós vivemos em uma era onde tudo é imediato e muitos dos cristãos estão contaminados aí pelo imediatismo das redes sociais. Parece que se eu não bater uma foto e não postar com o texto bíblico, a bênção que o Senhor me deu, Deus não me abençoou. Meu irmão, eu até preciso voltar a fazer algumas coisas, mas vocês já repararam que eu não posto nada? E eu estou feliz, satisfeito? Eu estou muito grato a Deus por causa da Jennifer. Porque a Jennifer me resolveu um problemão, não tem paciência nenhuma de ficar postando os treinos da igreja, já está fazendo um negócio muito bem feito.
Gente, que coisa fantástica, que bom que a gente tem uma pessoa que saiba fazer isso e fazer do jeito que está fazendo. Porque se dependesse de mim, meus irmãos, não ia ter. Ah, pastor, mas é importante, eu sei que é. Ainda bem que Deus colocou uma pessoa que sabe fazer. Porque se dependesse de mim, não ia acontecer. E por que isso Deus não está abençoando? Muito pelo contrário, Deus está abençoando, só que o resto do mundo não está vendo. Agora, porque Deus tem sido bom conosco, as pessoas estão vendo como é que Deus nos tem abençoado, como é que a igreja está crescendo, como é que as pessoas estão aí felizes, contentes, como é que o povo está cantando bonito, como é que os irmãos do louvor ficam meio acanhados quando a câmera passa. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Mas é necessário? De certa forma, sim. Para demonstrar a Deus a nossa gratidão? Não. Mas para que as pessoas vejam como nós somos gratos? Muito bom. Que fantástico. Que coisa boa. Mas muitas vezes tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não precisa anunciar para os outros. Tem situações que acontecem na vida da gente que a gente não precisa esparramar os quatro ventos. A gente simplesmente precisa colocar o nosso coração no lugar, o nosso joelho no chão e agradecer a Deus e falar: Deus, como o Senhor é bom. Aquela oração que muitas vezes a gente tem até vergonha de pedir para alguém fazer por nós e o Senhor nos responde. Você não tem como anunciar, você não pediu para ninguém orar. Aí você vai agradecer para quem? Para Deus, demonstrar sua gratidão a Deus. Jesus está ensinando aqui por meio dos seus discípulos, daqueles homens que estavam sendo curados, que muitas vezes nós precisamos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, não às pessoas que estão à nossa volta. Porque se nós não temos um coração grato para demonstrar ao Senhor, nós não temos nem a capacidade de contar as nossas bênçãos para as outras pessoas. Por quê? Porque nós mesmos não conseguimos entender que isso é bênção de Deus. Nós mesmos não conseguimos entender o cuidado de Deus em tudo isso. Nós temos que entender que Cristo, Ele não está preocupado com a nossa glória terrena. Ele está preocupado com aquilo que Ele veio fazer sobre as nossas vidas. Meu irmão, se grandes coisas não acontecerem na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas se grandes coisas acontecerem na sua vida, continua sendo louvado o nome do Senhor. Não é isso que vai nos mudar diante do Senhor, mas sabermos a quem nós servimos. Isso verdadeiramente muda o nosso coração. Vamos continuar lendo o texto aí, versículo 17 e a primeira parte do versículo 18. A palavra do Senhor nos diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se agrada. Meus irmãos, o profeta Isaías nos revela, Mateus nos lembra que Cristo é o servo escolhido. Jesus é o deleite do Pai, a quem Ele tem todo o prazer. Jesus é Deus. Essa é uma das principais doutrinas da cristandade. O Deus homem, o Filho de Deus, o eterno gerado, o revelado a nós na segunda pessoa da Trindade. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2. Cristo está disposto a fazer pura e simplesmente a vontade de Deus. Creio que esta é a grande vontade a ser revelada nessa profecia. Deus, Ele nos chama a atenção ao que está sendo revelado. Isaías profetizou, Mateus relembrou, e o que Mateus deseja nos mostrar é a grande diferença que há entre Cristo e os seus oponentes. Enquanto uns dizem fazer a vontade de Deus, enquanto uns anunciam coisas que Deus vai ou deixar de fazer ou deixar de fazer, Cristo está preocupado em cumprir, em realizar o seu dever como servo amado de Deus. Grandes problemas enfrentamos quando nós nos colocamos na posição errada. Grandes problemas nós enfrentamos quando nós queremos assumir algo que não é para nós.
O grande problema dos fariseus era que eles se colocavam como porta-voz de Deus, como os homens santos separados daquela época para serem a estrada, o caminho, a verdade que guiaria os judeus, que guiaria o tal amado povo de Deus, os filhos de Abraão. Eles eram um baluarte da justiça, eles eram os melhores dos melhores, eles eram arrogantes em tudo quanto faziam. O próprio apóstolo Paulo nos relata isso, porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito do orgulho humano, ele fala: olha, se alguém pode se orgulhar aqui, esse alguém sou eu, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, correto em toda a lei, em todos os preceitos, não tinha um melhor do que eu, mas hoje, servo do servo, hoje escravo do escravo, hoje aquele que vive por causa do Evangelho. Nós temos aí uma comparação entre esses dois homens, esses dois tipos de homens. Aqueles homens que acreditavam ser o instrumento de Deus na terra e o verdadeiro instrumento de Deus na terra naquele tempo, o Cristo, o Messias, o servo amado de Deus. Nós temos que entender que o servo, o escolhido, o amado, a quem a alma do Senhor se agrada, não é outro senão o Cristo, o Messias prometido de Deus. Meus irmãos, se nós procuramos uma resposta a toda e qualquer dificuldade humana, essa resposta se encontra em Cristo Jesus. Se há um problema a ser tratado, Cristo é a resposta. Se há um problema de depressão, Cristo é a resposta. Se há uma enfermidade, Cristo é a resposta. Se há um problema de relacionamento, Cristo é a resposta. Se há um problema com os filhos, Cristo é a resposta. Se tem um problema com o marido, Cristo é a resposta. Com a esposa, Cristo é a resposta. Com o patrão, Cristo é a resposta. Se há um problema com o mundo, Cristo é a resposta. Porque esta é a maneira a qual Deus decidiu, resolveu, escolheu nos revelar a sua vontade. Eis o servo, o escolhido, o amado, em quem a alma do Senhor se agrada, em quem o próprio Deus se agrada. Não há alguém maior ou melhor, não há resposta mais maravilhosa, não há um nome mais digno do que o próprio Cristo. E quando nós observamos isso, nós temos que entender a grande diferença que há entre o Cristo, o amado de Deus, ou qualquer outra pessoa, instituição, situação que queira se mostrar como a resposta de Deus ao mundo. O grande problema é que muitas pessoas se colocam como a porta da porta, querem ser o porteiro de Cristo, querem decidir quem se achega ou não se achega a Cristo. Os discípulos de Jesus cometeram também esse erro. Quando ele estava ali ministrando, algumas crianças queriam chegar até Jesus, aonde Jesus diz: olha, deixai vir a mim os pequeninos. E depois Jesus dá uma dura neles e diz: olha, se vocês não forem como esses pequeninos, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus está ensinando algo fantástico ali. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que quem deseja ir a Ele tem o caminho aberto. Mas infelizmente, irmãos, muitos grupos religiosos, muitos crentes por aí querem se colocar como o porteiro da grande porta. Querem se colocar como a placa do caminho, dizendo: olha, se não for por mim, se não for pela minha orientação, se não for da minha maneira, se não for do meu jeito, vocês não podem se achegar até Deus. Os fariseus tentaram isso. Esses homens estavam dizendo ao próprio Cristo que o sábado era maior do que ele, que a lei de Moisés que apontava para ele era maior do que ele. E será que nós ainda nos dias de hoje não encontramos também pessoas assim? Não encontramos grupos religiosos, pessoas que querem ser maior do que o próprio Cristo, que querem ser maior do que aquele a quem a alma do Senhor se agrada? A segunda parte do versículo 18 nos diz: farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Meus irmãos, vocês que entenderam o seguinte: Jesus é concebido pela obra do Espírito,
foi revestido pelo Espírito no seu batismo, cheio do Espírito, vence as tentações do diabo, ele prega, cura e liberta pelo poder do Espírito, e sabemos que ele subiu aos céus e de lá derramou o seu Santo Espírito sobre a igreja, para que fôssemos até os confins da terra. E nesse processo, os gentios também recebessem a anunciação das grandezas de Deus, bem como o justo juízo do nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui guiados pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que guiou e capacitou o nosso Senhor. Ah, mas Jesus é Deus. Sim, Ele é Deus. Mas a própria palavra de Deus nos revela que o Espírito de Deus está sobre Ele. Nós olhamos para a Trindade e temos que entender que não tem como dividir, que não tem como a gente tentar explicar isso com analogia. Eu mandei um videozinho lá para os irmãos do grupo da igreja e eu espero que os irmãos vejam. Eu espero que os irmãos tentem entender o que está acontecendo ali. Porque muitas vezes nós tentamos olhar para a Trindade e falar: Deus Pai inacessível, Cristo veio a nós, mas já foi e vai voltar daqui uns anos. E ali está o Espírito Santo. Mas esse eu não sei bem como é que eu lido com ele, porque afinal de contas ele é o quê? Ele é um pombo? Ele é uma força que atua no nosso meio? É a ação de Deus no nosso meio? Não, meu irmão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas distintas, o mesmo poder e glória, que se apresentam a nós e completam-se mutuamente para o cumprimento daquilo que Deus faz. A palavra do Senhor nos diz que antes do mundo existir, antes de haver alguma coisa, o Espírito de Deus já pairava sobre a face do abismo. Antes das coisas existirem, tudo se criou por meio da palavra de Deus. Aí João nos revela que Cristo é a palavra de Deus revelada. Então todas as coisas vieram a existir por causa da ação de Deus por meio de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Infelizmente nós não conseguimos entender com a nossa mente limitada a grandeza da Trindade, mas não quer dizer que ela não existe. Infelizmente, muitas vezes nós nos pegamos aí pensando equivocadamente a respeito do poder do Espírito sobre nós, mas a beleza do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor Jesus, aquele que desceu no Pentecoste, aquele que se revelou, aquele que tem acalmado os nossos corações, selado em nossas vidas e nos mostrado a grandeza da misericórdia do Senhor. Esse é o Espírito da verdade, esse é o Espírito Santo de Deus, a qual repousou sobre ele para trazer justiça aos gentios, justiça sobre nós. Se não fosse o Espírito Santo de Deus sobre Cristo Jesus, nós não poderíamos ser alcançados pela bondade e pela misericórdia do Senhor. É isso que a palavra do Senhor está nos revelando. E quando fala a respeito desse homem, esse homem santo, esse homem Deus, capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a vontade de Deus sobre nós, para que nós pudéssemos ser alcançados pelo juízo de Deus, ele diz algo fantástico. Olha o versículo 19 comigo: não entrará em discussões, nem gritaria, nem fará ouvir as sua voz na praça. Esse é Jesus. O que Jesus não fará? Não vai bater boca com ninguém, ele não vai gritar com ninguém para ser ouvido, ele não vai procurar praça para que ele possa alcançar o maior número de pessoas. Jesus, ele chega ao mundo de maneira simples. Jesus, ele veio concebido pelo Espírito Santo, sua mãe é uma pobre virgem, nasce em um lugar pobre, cresce de maneira que ele não tenha onde reclinar a sua própria cabeça, jamais usou do seu poder, a sua autoridade para conquistar favores, é conhecido como manso e humilde de coração, e mesmo assim, um grande homem que arrebatou multidões, mesmo sem gritaria, mesmo sem buscar holofotes, sem procurar atenção, ele nos ensina o caminho. Não há lugar para o arrogante no reino de Deus. O rei, o ser que é rei revelado, é o mesmo servo humilde. Como é que o servo rei pode compactuar com os arrogantes? Pode compactuar com os prepotentes? Pode compactuar com os insubmissos às suas próprias ordens?
Como é que o Cristo revelado, o Cristo que nos amou, o Cristo manifestado, o Cristo que cumpre as profecias de Deus, pode compactuar com esse festival de arrogância espiritual que acontece hoje em dia em muitos templos chamados religiosos, em muitos lugares que estão se denominando igreja, mas que na verdade são sinagogas de Satanás. Homens que arrogam para si o poder de Deus e não temem a autoridade do Senhor. Meus irmãos, não há poder nas minhas mãos, não há autoridade em mim. Eu estou debaixo da unção do Cristo, e se Ele não operar por mim, nada posso fazer. Meu irmão, queria eu poder orar pela vida do irmão e não ser curado. Meu sonho. Queria ter entrado hoje lá no hospital, chegado no Marquinhos e falar, levanta e anda. E ele sair de lá com as costelas tudo certinho, sem nenhum problema no pescoço. Meu irmão, você acha que eu não orei a Deus pedindo a cura e para que as coisas acontecessem? A gente fica expectativa. Toda vez que eu vou orar por um doente, a minha expectativa, hoje vai dar certo. Hoje vai funcionar, eu vou orar, a dor vai subir, eu vou orar, a situação vai acontecer. Meu irmão, eu sonho com um dia que eu vou orar e Deus vai operar um milagre ali na minha frente. Eu tenho essa esperança ainda. Apesar de achar que isso nunca vai acontecer, mas eu creio que Deus pode fazer. Não por mim, mas pela vontade e pela misericórdia de Deus. E o dia que o negócio desse acontecer, eu vou ficar feliz demais. Mas uma coisa que eu vou fazer é olhar para minha mãe e ver se está brilhando. Isso eu não vou fazer não. Eu quero entender humildemente que se os dias o Senhor me usar para fazer algo dessa forma, eu fui instrumento do Senhor, humilde servo, na autoridade daquele. O grande problema é que tem pessoas aí que acreditam ser instrumento de Deus e agem como se fosse o próprio Deus. Sabe quando você pega uma chave de fenda e vai lá num parafuso e aperta ele? Quem apertou o parafuso não foi a chave de fenda, foi você. Nós somos uma chave de fenda na mão de Deus. Aí Deus nos usa para fazer alguma coisa, a gente acha que a gente manda no próprio Deus. A gente não está cheio de ferramenta aí usada de maneira errada? Às vezes o cara quer ser uma chave de fenda na mão de Deus, mas é aquela faquinha sem ponta que fica na cozinha. Sabe aquela faquinha sem ponta que você quebrou a ponta, que a sua mulher fica brava com você? É aquela. Sabe? Você não é nem digno de ser chamado de ferramenta, você quer receber as honras de Deus. Como se você fosse importante, como se você fosse a pessoa mais valorosa. A pessoa mais importante de toda a história da humanidade. Como eu sou bom. Se não fosse por mim, a bênção de Deus não chegaria a esse lugar. Meu irmão, se coloca no seu lugar. O servo sofredor já veio, já morreu, já ressuscitou e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Você é pobre. Assim como eu. Assim como eu. E nós precisamos entender isso. Deus não se alia a homens arrogantes. Deus não se alia a homens prepotentes. Deus não se alia a homens insubmissos às suas ordens. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso para saber qual é a nossa verdadeira posição. Meu irmão, você não precisa ganhar discussão, você não precisa ganhar no grito, você não precisa fazer com que a sua voz seja ouvida, você simplesmente precisa anunciar as grandezas do reino de Deus e o resto o Senhor fará. Você não precisa defender Cristo, Cristo é maior que você. Você não precisa defender a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é maior que você. Você não precisa defender nada disso. Tudo isso é muito maior do que você. A única coisa que você precisa aprender a ser é ser fiel à ordem que Deus te deu. O Charles Spurgeon falava, olha, a gente não precisa defender isso. Se você quer defender um leão, solta ele. Deixa que ele se defenda. Como é que você vai defender Cristo, meu querido incapaz? Meu pecador miserável. Que é assim que a gente tem que ser chamado, hein? Você é mais santo que o próprio Deus para defender Cristo? Não, Cristo é um homem muito bom. Se coloca no seu lugar. Presta atenção. Vamos lá, versículo 20. A palavra do Senhor nos diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça o vencedor do juízo. Glória a Deus por essa profecia de Isaías. Glória a Deus por isso. Porque talvez esse seja o verso mais esclarecedor sobre a grande realidade do sacrifício e da ressurreição de Cristo Jesus.
mesmo havendo nele poder para esmagar a cana e apagar o pavio que fumega, ele não o fez. E ainda não é o momento para que a justiça de Deus se apegue a nós. O tempo que nós vivemos é o tempo da sua misericórdia, é o tempo do Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. Mas haverá um tempo de justiça, haverá um tempo de juízo, haverá um tempo em que o leão ressuscitará. Mas até que esse tempo chegue, o servo amado continuará agindo com misericórdia, com compaixão. Cristo não descarta os quebrados, não descarta os inúteis, até que chegue o dia do vencedor do juízo. Jesus continuará cuidando das canas quebradas, protegendo o pavio que fumega, e continuará a salvar os perdidos, até que a cortina da história se feche, até que a grande missão do nosso Senhor se cumpra, para que a graça de Deus seja revelada, para além da casa de Israel, para além dos velhos fariseus, para além da toda a situação. Cristo continuará operando a sua vontade sobre nós. Meus irmãos, se Cristo fosse operar justiça sobre nós, não há um aqui que seria salvo por sua própria justiça. Nós somos essa cana quebrada, nós somos o pavio que fumega, nós somos esses imprestáveis, inúteis, nós somos esses que não servem para nada, mas Cristo se apegou a nós, Cristo nos escolheu, Cristo nos amou, Cristo nos protegeu e Cristo está nos guardando para o momento da sua vitória e do seu juízo. É Cristo quem nos guarda, é Cristo quem nos protege, é Cristo quem opera em nós salvação, é Cristo que se manifesta em nós para o louvor da sua própria glória. Meus irmãos, se nós pudéssemos compreender que nós não produzimos fogo de nós mesmos, que nós não produzimos vida de nós mesmos, que nós não conseguimos nem sequer nos manter de pé por nós mesmos, e tudo que nós temos é porque o Senhor nos tem sustentado. Cristo é aquele que alcançou publicanos, Cristo é aquele que alcançou pecadores, Cristo é aquele que vai até os gentios, Cristo é aquele que nos busca aonde nós estamos, para que nós possamos ser alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Ele não esmaga a cana mesmo quebrada, ele não apaga o pavio mesmo que esteja no final da sua vida, porque chegará um momento em que ele operará a justiça sobre as nossas vidas. Chegará um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E se há um momento para a nossa reconciliação com Deus, é o momento que se chama hoje, antes que o tempo se acabe, antes que o tempo termine, antes que as situações aconteçam, antes que o Cristo realmente retorne para buscar a sua igreja. O tempo do arrependimento é o tempo que se chama hoje. Aí o versículo 21 nos encerra essa profecia de Isaías repetida por Mateus e nos diz: o seu nome, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. O único nome em que há esperança é o nome de Jesus. Não há outro nome a quem deva ser adorado, não há outro nome que possa nos salvar, não é outro que seja capaz de nos reconciliar até Deus. A única fonte de salvação para nós é o Cristo revelado, o Cristo anunciado, é aquele que derramou sobre nós toda a sua graça e misericórdia. Meus irmãos, Cristo é o portador de toda a justiça de Deus. Cristo é o portador de toda a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que não mereciam a justiça de Deus. Nós temos que entender que a graça de Deus revelada a nós por meio de Cristo Jesus é para que nós possamos ser salvos e alcançados. E quando Mateus olha para Jesus se abstendo de confusões,
se abstendo da sua fama, se abstendo de dores momentâneas para apregoar o ano aceitável do Senhor, para continuar operando sinais e maravilhas na vida de pessoas que não estavam preocupados com fama ou publicidade, mas estavam preocupados em se colocar diante do Senhor para receber aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós temos que entender que esse é o nosso lugar também. O nosso lugar não é nos holofotes, o nosso lugar não é na mídia, o nosso lugar não é aparentando uma falsa vida de santidade, mas é debaixo da autoridade do Senhor, e sendo grato ao Senhor e dizendo: Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos salvou, muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado porque o Senhor trouxe esperança ao nosso coração, porque no Senhor nós podemos encontrar esperança que só é dada aos gentios. E eu quero te dar uma notícia muito boa: você é gentio, você não é judeu, você não é Israel. Israel físico não, Israel espiritual sim. Você é alguém que só é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, porque Deus decidiu alcançá-lo por sua graça e sua misericórdia. Na graça de Deus não há justiça, na graça de Deus existe pura e simplesmente graça. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos amou e Ele transformou as nossas vidas por pura opção dEle. O que eu fiz para que Deus olhasse para mim? Nada. O que eu posso fazer para que Deus olhe para mim de maneira diferente? Nada. O que você pode fazer é ser grato a Deus. Porque um dia o Senhor olhou para você, assim como olhou para grandes outros homens da história e disse: eu encontrei graça nesse homem aqui. Eu encontrei graça nesse pecador, eu encontrei graça nessa mulher aqui pecadora. Eu encontrei graça aqui no fofoqueiro, eu encontrei graça no caloteiro, eu encontrei graça no mentiroso, eu encontrei graça nesse sujeitinho aqui briguento, eu encontrei graça nesse camarada aqui sem paciência, eu encontrei graça nesse camarada aqui que não merecia graça de forma alguma, mas eu decidi derramar a minha graça e a minha misericórdia sobre ele, para que nós pudéssemos ser melhores, para que nós pudéssemos ser a imagem do nosso Senhor, para que nós pudéssemos ser confrontados em nossos pecados e entender de uma vez por todas que se não fosse a mão poderosa do Senhor derramando sobre nós aquilo que nós não merecíamos, nós não estaríamos nem sequer aqui vivos para anunciar as grandezas do Senhor. E qual é a nossa resposta ao Senhor, meu irmão? Qual é a nossa grande resposta ao Senhor? A nossa grande resposta ao Senhor é dizer a Ele: Senhor, estou aqui para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer comigo. Assim como o Senhor foi servo na minha vida, eu quero ser servo na vida de outras pessoas. Assim como o Senhor foi bênção na minha vida, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Meu irmão, você é o Cristo que as pessoas precisam ver. Você é o cristão que esse mundo precisa ver. Então tome postura como um cristão que você deveria ser e ame ao Senhor, seja servo obediente, esteja debaixo da autoridade do Senhor, faça com que sua vida seja algo digno de se agradar no Senhor, para que o Espírito do Senhor repouse sobre você e você seja um instrumento para alcançar esse mundo, para que o mundo veja Cristo em você. Crie coragem, seja um homem ou uma mulher de Deus, busque ao Senhor e permita-se ser aquilo que Deus deseja que você seja. Você não foi feito à imagem e semelhança de Deus, você não foi alcançado para a glória de Deus, para ficar escondido, para ficar lamentando. Você foi alcançado pelo poder do Senhor para se colocar na presença do Senhor e ser instrumento de bênção na vida de todo aquele a qual você se colocar diante da sua voz. Não é para você ganhar discussão, não é para você ganhar o mundo pela gritaria, não é para você ser a pessoa mais ouvida no mundo, mas é para você ser fiel, é para você ser temente a Deus, é para você confiar na bondade de Deus, para que quando Deus usar a sua vida para ser bênção na vida de uma pessoa, aquela pessoa possa reconhecer que foi a mão de Deus, não a sua mão. Para que o mundo possa reconhecer que é Cristo trabalhando por meio de você, que é Cristo trabalhando por meio da igreja, que é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós fomos chamados, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor complete na nossa mente e no nosso coração a Tua Palavra, nos dê, ó Pai, entendimento da Tua Palavra para que nós possamos viver da maneira com que o Senhor deseja de nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos permita sermos gratos, porque a Tua graça nos alcançou. Que o Senhor, ó Pai, nos permita colocar a nossa esperança mais uma vez sobre o Senhor para nos alegrar na bondade do Senhor sobre nós. E nós pedimos, ó Pai, aviva o Teu povo, alegre o Teu povo, traga entendimento a nós, para que nós possamos entender, ó Pai, tudo quanto nós precisamos ser e fazer para sermos a imagem do Senhor nessa terra, para sermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem chamado para sermos nessa terra. Ir aos confins da terra, anunciando a Tua grandeza, o Teu amor e a Tua misericórdia. É por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.